E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar a planilha que eu utilizo para ter controle dos seus ativos na bolsa. Ações, fundos imobiliários, tá? Os dividendos que entram, cada uma que eu compro, que eu vendo, etc. Então roda a vinheta. Então, essa planilha eu já utilizo há muitos anos para registrar tudo que eu faço na bolsa, seja compra, seja venda, os dividendos recebidos, juros sobre capital, desdobramento, bonificação, certo? Os percentuais na carteira, quanto eu tenho de FII, quanto eu tenho de ações. Eu utilizo uma outra planilha para as ações americanas, que é bem similar a essa, mas eu separo. Atualmente eu não estou investindo, né? Eu já investi, parei, estou pensando em voltar. E para cripto, a planilha é um pouquinho diferente, vai ser tema de outro vídeo também. Eu tenho umas 2 ou 3 planilhas para cripto, né? Porque eu registro o que está em corretora, o que está na minha hard wallet, e também quando eu fiz pool, que eu cheguei a fazer, mas eu terminei. Então, aqui nesta planilha, o que, que nós temos? Na coluna A seria o nome da ação, né, ou do fundo imobiliário, e aí eu deixei em branco para não induzir ninguém. Na coluna B, o total de ações. Na coluna C, o preço médio de aquisição. Na D, o valor patrimonial, né, que eu adquiri, então seria multiplicando a coluna B e a C. Na coluna E, o preço de mercado atual, né, que eu corrijo, eu atualizo todo mês, e aí pode subir, pode descer. E o valor patrimonial do mercado, que seria multiplicando o B, o total de ações, pelo preço naquele momento. E aí na coluna G, nós temos a possível valorização ou desvalorização, certo? Na coluna H, de vez em quando, também não tão frequentemente eu atualizo, mas eu coloco, né, a questão do PL e do PVP, de acordo com esses 2 sites aí que eu gosto de utilizar, Fundamentos, Funds Explorer. Também gosto do Fundamentei, certo? Tem uma coluna aqui do que eu acho ideal para a carteira daquela ação, e o percentual da carteira total, a coluna J, seria no momento como é que está, certo? O I é o ideal, onde eu quero chegar, e o J é o total, é o momento. Então, quando está azul, mostra que ainda está abaixo desse ideal. Quando está aqui nessa cor rosa, né, é porque já passou desse ideal. Então, passei um pouquinho aqui para o lado. Na coluna K, nós temos, né, a variação em percentual. Tudo isso são fórmulas, né? Então, realmente, como eu apaguei muita coisa para mostrar aqui, não aparece, mas tudo isso são fórmulas. Dividendos e juros sobre capital próprio, ele vai puxar, certo? Tem uma fórmula que eu coloco aqui, mas também não quer dizer muita coisa, porque tem ativos que eu comprei lá no início, quando eu comecei, e continuo até hoje. E tem outros que, por exemplo, eu comecei a investir só esse ano. Então, assim, se eu tiver adquirido mais ou menos na mesma época, aí tudo bem, dá uma ideia de comparação. Mas quando são em anos diferentes, aí já perde um pouquinho o sentido. Mas eu deixei essa coluna. Risco, né? Apesar de eu ter colocado aqui 1 a 5, nunca mais eu tinha rolado tanto para o lado assim para ver, mas eu classifico em baixo, médio e alto. Aqui eu coloquei uma coluna do tipo, né, 1 ação, 2 FII, mais para poder me ajudar aqui na classificação, se eu quiser filtrar, né, para dar uma olhada. Mas geralmente isso aqui fica bem bagunçado, porque o filtro que eu uso é a questão do que eu tenho mais em dinheiro mesmo naquele momento. E aqui também em verde eu tenho uma fórmula, né, que ele me diz quando é para eu parar ou quando é para eu comprar, certo? Esqueci de falar também que aqui na coluna K eu tenho umas fórmulas que, por exemplo, verde quer dizer que eu estou positivo naquela ação, vermelho quando eu estou perdendo um pouco e amarelo quando eu estou perdendo muito. Eu também não mostrei, mas aqui em ações tem fórmula, tá? Porque para cada ação que eu tenho uma aba aqui embaixo, certo? E aí tudo eu puxo de lá. Então a coluna B é fórmula, coluna C é fórmula, a coluna E é manual, certo? A coluna G, a coluna H realmente também é manual, o ideal é manual, a J, o percentual da carteira é fórmula, certo? E então, quando a gente desce mais um pouquinho aqui, eu deixei em amarelo, né? O total de ações, o total dos FII e o total somando os dois. E aí tem tanto o total, né, daquela aquisição, do quanto eu coloquei de dinheiro, quanto o total se valorizou ou desvalorizou.
Também deixei aqui nessa coluna, né, a soma dos percentuais, que para mim o ideal seria 70% em ações, 30% em FII, mas aí você que escolhe, tá? Fique à vontade. Mas com as fórmulas que eu coloco aqui, aí ele meio que diz como é que está no momento, certo? Aliás, é aqui na coluna J. Na coluna I é porque é a questão do ideal, é do que eu estabeleci, mas na coluna J é que vai dizer como é que está no momento. E aí eu escolho se eu aporto mais em um ou menos em outro. Aqui embaixo também eu registro o IBOV ó, em 5 de fevereiro, que foi quando eu comecei as ações, e o IFIX em 8 de março de 2019. Na renda fixa eu comecei no ano anterior, em 2018. Mas só para ter uma ideia mesmo dos percentuais, assim, né? Tipo, é uma média, né? São índices, o IBOV e o IFIX. A gente vê que a longo prazo está subindo, mas que há certas oscilações. E eu não considero também taxas e custos. Eu acho meio complicado, assim, quando pega a nota de corretagem, né? Porque se eu compro, tipo, só uma ação ou um fundo imobiliário, tudo bem, toda a taxa é dele. Mas quando eu compro vários na mesma nota, aí fica meio chato de fazer essa questão proporcional, dar os números meio quebrados, né? Então eu não considero. Aqui na aba de avaliação, novamente, eu ocultei quais eram as ações que eu tinha, certo? Mas imagine que são ações. Essa aqui em amarelo é uma das que eu estou de olho, tá? Que eu estou meio desconfiado assim, mas tudo bem. E aí eu classifico se é uma ação ou um fundo imobiliário. O Fundamentei, que é um dos sites que eu gosto, né? Eu vejo a posição dela, vejo o PL novamente, e aí eu faço uma análise, não é nada fixo não, às vezes é de a cada trimestre, quando sai o resultado das empresas, às vezes de 6 em 6 meses ou de ano em ano, certo? Meu estilo é o buy and hold, então eu compro para segurar, para o longo prazo. E mesmo quando o resultado é meio ruim de uma empresa, a gente ainda tem que ter aquela confiança de que pode ter sido uma coisa pontual, que vai melhorar, ou ter que esperar ainda outros balanços para ver se essa tendência ruim vai continuar e se é o caso da gente se desfazer ou não. Mas aí, justamente, né? Quando eu vou começar a iniciar tudo de uma vez, né, toda a revisão da minha carteira, eu apago essa coluna e aí, à medida que eu vou analisando, eu vou colocando sim. Deixo algumas observações, certo? Aqui está oculto, né? Seria o patrimônio, mas tem divergência entre os sites, né? Então eu adoto um e sigo. Mas eu olho os dois. O segmento, né, se for um fundo imobiliário, distribuição, qual é o tipo dele, alavancagem, enfim. Eu vou deixar essa coluna aí para vocês baixarem, tá? Para adaptarem para o jeito de vocês. Essa planilha, perdão. Aqui no valor por cota, eu anoto para cada ação quanto de dividendo foi dado, foi distribuído naquele ano, ao todo, certo? Então, por exemplo, no caso da ação 1, eu comecei desde 2019, na ação 2, eu comecei em 2020, ou em algum momento de 2019, mas que como não foram os 12 meses, eu não considerei, eu só considero quando são os 12 meses. A ação 3, estou desde o início também, na 4, e assim vai, tá? Eu faço isso também com os fundos imobiliários. Eu registro, né? O ano a ano de cada fundo imobiliário para poder comparar se está distribuindo mais ou menos, né? Ao longo prazo. Dá para perceber que tem alguns fundos que eu estou desde lá atrás, né? Eu comecei em 2019, mas eu só estou registrando isso ó, a partir de 2020. E mesmo de 2020, se eu não peguei os 12 meses com aquele fundo, eu só coloco no ano seguinte, né? Então, por exemplo, o fundo imobiliário 7, ele só começa a partir de 2022. Então, ou eu não tinha ele em 2021, né? Ou eu realmente comecei em algum momento, ou no início de 2022 logo. E aqui embaixo eu faço mês a mês, né, em 2025, para depois consolidar lá em cima e começar 2026. Também anota aqui embaixo, né, quando há algum desdobramento, né, por exemplo, tem um fundo que a cota era R$ 100, aí desdobrou de 1 para 10. Então, fazer as contas né, é um pouquinho chato, mas é fácil porque o valor não muda. O que muda é a quantidade de papéis que você tem. Se você tinha um fundo imobiliário de R$ 100, você agora tem 10 cotas de R$ 10. Mas ainda assim eu faço o ajuste aqui na planilha. Aqui para fundo imobiliário, certo? Aqui em dividendos por mês, eu faço também um acompanhamento todos os anos, certo? Então, em 2025, de janeiro a dezembro, somente ações, somente FII e tudo. E essa coluna aqui também do yield do FII, tá?
a base, tá, para determinado mês, porque é de onde eu vou fazer o yield. Por exemplo, né, digamos que agora no final de novembro, a minha base está R$ 10.000 de fundo imobiliário. Então, se eu compro um fundo e ele não é considerado no mês seguinte, eu não conto como 10 mil mais o valor desse fundo. Mas se ele for considerado, né, porque vai depender da data para receber o dividendo, aí eu considero ele. Por isso que eu já deixo anotado. Aqui na coluna LMN, eu anoto também quanto eu recebo a cada ano. E aí pode ver, por exemplo, né, que o ano a ano, de 2019 para 2020, eu mais que dobrei meus dividendos. Depois de 20 para 21, aumentou cerca de 89% o que eu recebia de dividendos. Depois 45%, 16%, foi bem pouquinho, 26%. Não sei como é que está 2025, certo? Mas, assim, essa questão, né, o importante é que está evoluindo, não está diminuindo. Mas, assim, eu peguei a época boa lá no começo, né, que realmente aumentou muito, eu estava aportando mais, porque tudo é proporcional, é efeito bola de neve, né? E agora realmente está mais complicado do bolo crescer. Por outro lado, em 2020 eu não recebi nenhum bônus de ação, mas em 2021 eu recebi 22, 23, 24. Mas aí o que seria esses bônus? Os bônus, por exemplo, né, tem um banco, digamos, Bradesco, para cada 100 ações que você tem, ao invés dele pagar dividendos ou juros sobre capital próprio, ele vai lhe dar mais 5 ações. Então, eu peguei essas 5 e transformei no valor, mas eu não vendi, eu segurei realmente. Aqui, só para ilustrar, tá? Vou mostrar somente um dos fundos imobiliários que eu tenho e como é que eu registro. Por exemplo, né, não é uma recomendação, né, mas é o Alzira. A gente chama de Alzira, né, que é o Aliança, alguma coisa aí, a LZR. Então, eu comecei nele em 14 de março, certo? Na época, eu tinha comprado uma cota 98. Como houve um desdobramento em determinado momento, então eu meio que aumentei 10 aqui e dividi por 10 aqui. O valor aqui ficou igual. Eu coloco nessa cor quando eu pego o mínimo do preço, certo? 9,50, pode ver com os outros. E aí eu comprei, ó, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Em alguns momentos foram subscrição, certo? E aí toda essa soma, né, da quantidade da coluna C vem parar aqui no G. E toda a soma da coluna E vem parar aqui na I, que é o total de tudo. E aí eu calculo também o preço médio. Aqui no meio, eu deixo sempre os dividendos, né, que eu recebo todos os meses. Então tem os valores, né, por cota, o valor total, o yield, né? O valor varia 0,74, 0,75. Aqui foi uma distribuição um pouquinho maior, 0,86. Lá em 2019, ó, para o preço que eu peguei, estava em 0,66, né? Teve meses de emissão que deixou de pagar e depois pagou, ficou 0,46, 0,45. Enfim, eu faço minhas anotações aqui. E aqui do lado esquerdo, eu ainda coloco mais ou menos um resumo para eu me lembrar, se eu esquecer, né? Atua no setor logístico e de lajes corporativas, com contratos atípicos no Rio e São Paulo, tendo clientes como BRF, Atento e Air Liquide. Então, estão gostando do vídeo? É isso aí. Curte, compartilha e comenta, beleza? Qualquer dúvida pode deixar aí que eu vou responder. Ajuda esse canal a crescer, na moral, velho. E para finalizar, é a questão dos yields anuais, né? Então, eu peguei aqui, ó, a partir de 2020, 21, 22, 23, 24, né? 25 ainda não, que não terminou. Mas aí eu tenho, ó, as ações, eu dei uma ocultada, né? Esqueci dessa última aba. Mas justamente, o yield dela, ó, 6,57, 6,5, depois 14,4, né? Peguei a preços muito baixos e o yield aumenta. 2023, né? Baixou de novo. Temos outra empresa aqui, certo? Assim, tem anos que as empresas distribuem mais, ou que distribuem menos dividendos, ou que o preço dela está mais caro, ou que está mais barato, certo? Mas aí eu faço um rankingzinho só para ter uma ideia também, ilustra, né? Eu acho que tudo vem para ajudar. Mas aí, justamente, quando a gente vai aportar, colocar dinheiro, é uma coisa muito séria. A gente precisa conhecer a empresa, certo? Como cliente, como consumidor, se for o caso, né? Porque tem algumas empresas que não chegam a nós, pessoas físicas, né? Mas para outras empresas mesmo.
mas no que puder a gente dá uma olhada como usuário e olha também a análise fundamentalista. E aí tudo isso que eu mostrei aqui na planilha ainda são coisas um pouco da minha cabeça, um pouco diferentes, mas que eu acho que ajuda, né? Você pode fazer do seu jeito, tá? Pode somente confiar nos sites e tal, mas, por exemplo, né, o dividend yield é uma coisa que é da empresa nos últimos 12 meses. O yield on cost é da pessoa. Então, eu acho que vale a pena você anotar, utilizar certas ferramentas para ver como é que está seu crescimento ano a ano, né? Eu acho que meu primeiro dividendo que eu recebi, se eu não me engano, foi uns R$ 2 no primeiro mês, assim, 2019. E hoje em dia já está uma coisinha um pouquinho melhor. Tem que ter paciência, tem que reinvestir, não sacar, né, só muito mais lá no futuro. E vou deixar essa planilha aí para vocês baixarem e fazer do jeito de vocês, beleza? Obrigadão aí. Segue o Luiz M. Invest.